Então tá, Guerrinha, você tem que poupar titulares ou não? Claro o Maurício já se meteu aqui, agora eu quero saber. Claro que não. Vem cá, tu faz elenco pra quê? Pra botar os melhores. Os melhores não podem jogar bom, aí substitui os melhores. Evidente que não, tem que botar o que tem de melhor em todos os jogos, cara. Entendeu? Tudo vale igual. Ah, olha, ganhou o Grenal, muito bem, perdeu pro Corinthians. Ah, olha, não chegou, por quê? Porque faltaram os 3 pontos contra o Corinthians. É, isso aí. Não, bota tudo lá, vai botando, bota no Corinthians, bota no Grenal, bota em todos os jogos, bota os melhores. E no caso do Inter, especialmente, eu citei esse exemplo ontem, quero trazer de novo, adaptando às circunstâncias, né? Havia o ano em que o Grêmio estava virtualmente rebaixado desde a primeira rodada, o Grêmio jamais saiu da zona do rebaixamento no ano em que caiu. Impressionante. E houve um momento em que o Internacional fez um julgamento estratégico de que ele poderia ser definitivo para o Grêmio cair ganhando o Grenal do Beira-Rio, ganhou o gol do Tyson, mas para isso ele se mobilizou de tal maneira que no jogo imediatamente anterior, que era o São Paulo, ele se fragilizou, ele foi com menos titulares, perdeu o jogo. Aí fez uma Copa do Mundo histórica contra o Grêmio, ganhou de 1-0. Aí jogadores desfilaram com o caixão no campo, tiraram a fotografia, um negócio que eu fiquei constrangido com aquilo. Não era título, é o Inter. Inter comemora título, não vitória em Grenal daquele jeito. Moral da história, depois de ganhar do Grêmio, o Internacional se atrapalha no campeonato de tal maneira que ele termina o Brasileirão daquele ano 5 pontos acima do Eu Z4. acho, Maurício, que ficou 8. Que o Inter não repete eu isso, acho que ficou 8 partidas sem vencer. Assim, relaxou, assim. Eu queria, é óbvio que eu sou daqui o mais emocional, porque sou torcedor e o Guerrinha nós sabemos também, que também revela o seu time, mas é um analista mais experiente do que eu. Mas, Guerrinha, eu queria colocar, porque eu vejo o Grenal, eu acho que não é tão simples essa equação, Maurício. Eu acho que ela não é tão simples. Poupar? Não, eu falo de tu identificar a prioridade. Pra mim não é uma coisa tão mecânica, não é virar a chave, entendeu? Não é aquela... Mas não tem chave pra virar isso mesmo, não vira a chave nenhuma, não, mas campeonato. É que eu acho que a gente não consegue. Esse sentimento a gente não tem que conseguir. Eu acho que não. Eu acho que isso passa muito pelo ambiente do dia a dia dos jogadores, passa pelo ambiente do dia a dia dos torcedores. Eu já pensei muito sobre isso e eu sempre... Porque se tu pensar do ponto de vista pragmático, não é inteligente. É mais fácil tu ganhar do Atlético Goianiense do que do Grêmio, certo? Então, em tese, se tu te dedicar mais ao Atlético Goianiense, a chance de tu ganhar é ainda maior do que a chance de tu ganhar do Grêmio. Só que, curiosamente, tu te dedica pouco contra o Atlético Goianiense. César, digo tu genericamente. Sim, né? pra gente Senão ficar... aqui as frases são perigosas. Eu acho que o Maurício, Colorado, que é gremista, que é não sei. Eu acho que eu compreendo o que tu quer dizer, mas eu acho que justamente por esse Maurício, motivo... acho que é colorado. Por esse... Acho. Já me chamaram de coisa pior que isso. Eu dependo, com relação ao Maurício, dependo do dia. Às vezes eu acho. Tem. Às vezes eu me sinto constrangido de tão gremista que ele é perto de mim. Justamente por esse motivo que tu tá argumentando, que aí tem que entrar a racionalidade aí, porque o Grenal, ele já é um jogo especial naturalmente. Naturalmente os jogadores já sabem, eles estão vivendo o ambiente, ele é um jogo diferente, claro que é. Mas é justamente por isso que tu tem que ter o cuidado para ele não ficar hipertrofiado de uma maneira irracional. Eu acho que não existe racionalidade na rivalidade. Ainda mais na nossa rivalidade. Mas aí ela fica doentia, aí ela nos Não. A irracionalidade tá errada. Desculpa, eu vou te corrigir se tu permitir. Olha a minha ousadia. Eu, né, se te assistia desde que eu tava no colégio, saía do Padre Rambo correndo pra ver o Maurício na TV. Me dá uma bolacha verbal. Ela não é que ela fica doente, Maurício. Ela já está... Não, mas ela pode piorar sempre. Ela tá muito doente. Até não discordo de mas você. Assim, e outra, é reversível. Nós chegamos a um ponto em que o que se pode ganhar é Gauchão e Grenal. E aí eles vão fazer de tudo. Mas não pode ser assim. Isso é uma afirmação completamente errada. Tem que combater isso, eu acho. Como errada? Vamos ficar, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, porque não ganhou por 2 pontos no campeonato. Mas tu já viu que é sempre assim, por um gol, por um ponto, por um cabelo, daqui a pouco não vai ser. 1 centímetro. Não, por cabelo não, porque tu não tem nenhum. Não, eles. O D'Alessandro tem um, não tinha e tem. Isso aí, com o tempo a gente resolve. O Grenal tem motivação dos dois lados. Tá? Qual é a motivação do Internacional? Empurrar o Grêmio para a zona de rebaixamento. Mas será que não tem que ser o G4 lá, Guilherme? Não. O Internacional. Empurrar o Grêmio para a zona de rebaixamento. Qual é o objetivo do Grêmio? Tirar o Internacional da Libertadores. Isso. Então o que não vai faltar no Grenal é motivos para os dois entrarem na ponta dos cascos. Agora,
eles só vão conseguir chegar nesses objetivos se antes disso cumprirem com os seus papéis. Isso aí, perfeito. Ô Guerrinha, olha só, o tamanho do clássico, Guerra, é tanto aqui no Rio Grande do Sul e se tornou maior por essa seca e por essa distância que a gente está dos grandes clubes, Guerra, que hoje é dia 3, né? 2. O Grenal é dia 19, nós já estamos falando do Grenal. É que tem a nossa interativa aqui que nos... Não, exato, mas a interativa peraí. também parte da força de retalhos. Vamos ver o seguinte, vamos separar, tá? Nós tivemos um depoimento de um torcedor aqui que não consegue separar as coisas, porque as coisas são inseparáveis para o torcedor. Ele quer ganhar no Grenal, quer ver o Inter no rebaixamento, quer ver o Inter fora da Libertadores, o Grêmio, sei lá, tá. Enrolei tudo, mas enfim, é por aí. Agora, os profissionais, tá? Eu vou te pegar o caso do Inter, tá? O Inter não tem zagueiro para escalar. O Inter tem 2 zagueiros, se machucar um, não tem outro. Vai ter que botar um guri da base. Não tem o Fernando, não tem o Borré. Se tu tirar mais um ou 2, tu descaracteriza o time de uma forma que tu entrega o jogo pro Corinthians. É que tu vai tirar por qual razão, Pedro? Eu acho que essa é a pergunta principal. Ué? Pode estar de algum lugar bonito, bem cenografado. Olha ali, ó. Bonito, Potter. Estou em São Paulo, tá? Tá cenografado. Eu consegui agora concordar e discordar das 3 pessoas que falaram sobre isso no programa. Boa. Que espetáculo. Coisa louca, né? Por exemplo, assim, Maurício, eu acho que o problema do Inter naquele Grenal não foi comemoração. Aquilo lá é o presente para a torcida, aquilo é os jogadores humanos vivendo o momento da rivalidade. Vale lembrar que eles apanhavam do Grêmio muito. E o Grêmio debochava também, cantava minuto de silêncio, e eles dão uma espécie de resposta, sim, afundando o Grêmio indo para a segunda divisão, colaborando para isso. O problema é que aconteceu depois, a desmobilização depois. Eu acho que aquele momento ali não é problemático. Tem uma história para ter um caixão na mão do Patrick, tem uma resposta àqueles jogadores. Eu lembro do Cortez fazendo um fiasco depois. O Cortez cantou um minuto de silêncio pro Inter durante 3 anos. Quando o Inter segurou um caixão, ele ficou... Tanto que o Kahneman vai lá e tira o Cortez. Sim, o Kahneman trouxe o minuto de silêncio, ele que inventou o minuto de silêncio aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma brincadeira argentina, ele que tira e fala assim, cara, agora é deles. Nós não estamos jogando nada, nós perdemos o Grenal, agora é eles que debocham, entende? Então, Maurício, eu acho que ali o que eu discordo de ti, eu vou contigo até aí. Depois, pra mim, é um problema. Agora, aqui no Grenal desse que a gente tá falando já... Mas pode aquilo, Potter, pode aquilo ter levado a consequência que veio depois. A minha meia discordância com você na réplica é que o que acontece depois, pra mim, começa no pós-Grenal. E eu quero, Potter, mas é discutível. Nesse sentido que esse debate é bom. Eu lembro assim da gente ter comentado esse episódio aí do Grenal, e aí depois perde as 8 partidas o Inter. Da gente discutir que o torcedor do Inter parecia um pouco anestesiado, depois teve um empate, uma derrota, e tu não tinha assim uma crise, vai no Beira-Rio, porque o torcedor queria aquilo ali, ele queria a Copa Grenal. O rebaixamento do Inter não deu tempo de cair. O rebaixamento depois não deu tempo de cair. Os caras calcularam, viram que não dá pra cair. O rebaixamento do Grêmio naquele ano foi o troféu do Inter. É pequeno, né? É pequeno. Eu concordo contigo. Léo, mas é o mundo que a gente vive. Porque podia batalhar Libertadores, vaga na Libertadores. Que eles vivem o Grenal, beleza. Agora sim, os resultados do Inter e do Grêmio nos últimos tempos são disparadamente melhores que o do Fortaleza. A vedete do futebol brasileiro. Não, por isso que a régua é diferente. São vice-campeões do brasileiro, chegam em semifinal de Libertadores, chegam em semifinal de Copa do Brasil. O Inter e o Grêmio vem chegando. Mas discordei do Léo. Agora eu vou concordar com ele. Agora que tem muita gente lá dentro felizinha em ganhar Grenal, aliás, o Inter na década passada era isso. É isso, o Inter ganhava o Gauchão e achava que estava beleza. Se tu fizer uma enquete com o torcedor do Internacional, a maioria do torcedor do Internacional, ele quer ganhar o Grenal e pouco importa pra ele o que vai acontecer. Não, mas eu quero ganhar o Grenal. Eu só não quero preservar contra o Corinthians. Não tem que preservar nada. Se tu forma no início do ano o grupo pra jogar 3, 4, 5 competições e tu quer chegar classificado em todas elas, sim, tu tem que ter qualidade. Mas Não, e Guerra, aí é onde que eu discordo de ti, Guerra. Eu acho que o Inter e o Grêmio não deveriam pensar que se vencer o Grêmio eu vou colocar na segunda divisão e se eu vencer o Inter eu vou atrapalhar na Libertadores. Ao contrário, o Inter e o Grêmio tem que ganhar o Grenal, pra ir pra Libertadores, pra não cair. É isso aí.